Prezados e prezadas estudantes, como estão? Estão bem? Bem, hoje eu vou introduzir um pouco os conceitos de eletromagnetismo. Para isso, eu adotei 3 referências. O Princípios de Física pelo Selway, o Física para Cientistas e Engenheiros pelo Typler e o Jenny Mosca, e também eu adotei o Acalators. Então, se vocês estão preparados, eu espero que tenham sucesso e tenhamos assim uma boa aula. Bem, o primeiro conceito que eu vou falar com vocês é da carga elétrica. Por que é importante falar de carga elétrica? Porque a carga elétrica é uma propriedade eletromagnética e ela tem diferentes influências. Por exemplo, ela pode dar mais condução, menos condução de energia elétrica, enfim, entre outras propriedades que a gente pode aqui ficar descrevendo. Bem, tudo começa pelo átomo. Por que pelo átomo? Porque no átomo a gente encontra os elétrons e os prótons. Como assim? No caso, eu tenho aqui uma figura e eu tenho aqui os elétrons que rodeiam o núcleo e, no caso, os prótons que ficam dentro do núcleo. Certo? E o próton e, no caso, o elétron, elas têm características diferentes. Por exemplo, os elétrons, eles geralmente são positivos. E, no caso, os prótons, eles são negativos. Beleza? Muito bem. Então, a partir dessa primeira noção, a gente pode entender um pouco mais de conservação das cargas. O que quer dizer a lei de conservação de conservação das cargas? No caso é o seguinte, nós temos esse sistema de prótons e elétrons. No caso, toda a interação que ele vai ter é nula. No caso, a mesma interação que eu vou ter do elétron positivo, eu vou ter do elétron negativo. Ou seja, a mesma interação que eu tenho do elétron é a mesma interação que eu vou ter no caso do próton. É isso. E nessas relações a gente tem interações diferentes. Por exemplo, entre prótons e elétrons, a tendência é de que essas cargas elas sejam opostas. Porém, quando uma carga positiva e uma carga negativa se aproximam, no caso a tendência é de aproximação. Tá certo? E como é que se dá esse processo de transferência entre prótons e elétrons? Bem, nós temos um sistema chamado eletrificação. No caso, na eletrificação, a gente tem a transferência ou de prótons ou de elétrons. Beleza? Por exemplo, eu tenho um pente e eu tenho um tecido. No caso, eu fricciono esse tecido. No caso, quando eu tenho essa aproximação, vai ter o pente, que vai descarregar elétrons, e a carga parcialmente positiva atrai as moléculas, no caso da água, na atmosfera com os elétrons no pente. Então, isso é um exemplo de processo de eletrificação. Porém, não só isso. Nós temos outras características que também a gente pode estudar. Por exemplo, no caso, a propriedade isolante condutora do sistema. Por exemplo, quando a gente tem um sistema onde os prótons e os elétrons conseguem circular livremente, a gente diz que é um sistema condutor. Então, por exemplo, os metais como alumínio, como cobre, como latão, eles são bons condutores. Agora, por exemplo, quando a gente tem um sistema que não é livre, a circulação é fortemente limitada, a gente tem uma situação que ele é isolante. No isolante, ele não quer dizer que... No caso, ele não quer dizer que ele não possa circular corrente elétrica, mas ele é muito mais difícil desse elétron percorrer. Desse próton percorrer. Então é isso. E também nós temos outros 2 conceitos, que é o da carga induzida e da indução. Bem, então eu tenho aqui no caso uma haste neutra e uma haste positivamente carregada. O que vai acontecer? Quando eu aproximar esses dois, vai ter uma transferência de elétrons e uma transferência de prótons, conforme eu consigo mostrar aqui nessa segunda figura.
onde eu tenho os positivos aqui e os negativos aqui. Ok, mas o que vai acontecer depois que entrarmos em contato com o outro? Um vai fluir para o positivo, outro vai fluir para o negativo. Então, no caso, a haste elétrica vai ganhar elétrons, no caso a primeira haste, e a segunda haste vai ganhar elétrons por indução. Então, eu espero ter elucidado um pouco os conceitos rapidamente pela introdução do eletromagnetismo. Espero que todos tenham um bom proveito da aula e até mais.